Olá a todos! Vamos dar início à nossa aula sobre tratamento de águas residuárias, especificamente sobre fossa séptica ou tanque séptico. Essa aula vai ser dividida em outras partes e nessa parte nós vamos estudar somente a teoria. Introdução: tanque séptico ou fossa séptica, como preferir, pode ser definido como uma unidade alimentada por um fluxo oriental de efluente que proporciona tratamento do esgoto doméstico por processos de sedimentação, flutuação e digestão, com grau de tratamento compatível ao seu custo e à sua simplicidade. Aqui a gente tem uma imagem de uma fossa séptica de câmara única, tá? Ela só tem aqui dois anteparos. O primeiro anteparo é para evitar com que a água não escoa com muita velocidade e arraste partículas não tratadas. E esse segundo anteparo é para evitar com que escuma, gordura, não passe para etapas seguintes, deve ser removida. Isso nós vamos ver melhor mais à frente. Duas sugestões de leituras fundamentais, depois vocês dão uma pesquisada aí quem puder e quem se interessar. Existem vários modelos de fossa séptica, tá bom? Então quem for fazer uma pesquisa na internet, que é interessante, vai encontrar uma infinidade. Então em livros, apostilas na internet é possível encontrar diversos tipos de fossas, desenvolvidos por órgãos renomados como a Embrapa, Banco do Brasil, Funasa, entre outros. Tem fossa séptica até de pneus. Então aí eu sugiro vocês colocar aí fazer uma pesquisa e colocar nos comentários abaixo aí aquela que você achar mais interessante. Aqui uma fossa séptica tradicional de alvenaria com uma laje. Aqui a gente deixa um cano para fim de saída de gases. Aqui uma tampa para fazer a manutenção, para entrar lá dentro e fazer a limpeza, ou então vir com o caminhão limpar a fossa. Aqui um outro tipo de fossa séptica, que é uma fossa séptica de polietileno de alta densidade. Se encontra aí nas grandes lojas na sua cidade, ou então na própria internet, para fazer a compra. Esses dois sistemas aqui são caixas de inspeção, tá? Para verificar se o efluente está correndo direitinho. Então tem aqui umas válvulas, né? Para tampar a entrada do efluente para fazer a limpeza, por exemplo. Aqui uma fossa séptica já montada, já construída e com um muro em volta aqui para evitar danos maiores a essa fossa, né? Para aumentar a sua segurança. Aqui uma pessoa fazendo a limpeza da fossa, ou fazendo a limpeza, ou desentupindo, ou os dois. Provavelmente com o caminhão limpa a fossa. Fossa séptica, o ideal é o seguinte, é que as fossas venham seguidas de pós-tratamento, preferencialmente de um filtro anaeróbio de fluxo ascendente, que seria este aqui, e também de um sistema de disposição final, que pode ser um sumidouro ou outros que nós vamos estudar nas outras videoaulas. A fossa séptica sozinha não é o ideal. Quando e por que usar as fossas sépticas? Quando existe uma lentidão dos serviços públicos em atender as residências. Quando há um elevado crescimento populacional, com surgimento de novos bairros, e aí, por exemplo, a prefeitura não conseguiu atender esse bairro ainda, ou o órgão ambiental, ou o órgão responsável não conseguiu atender esses bairros, em meios urbanos e rurais, onde ainda não há rede coletora. Tá? A rede de sistema de esgoto não chegou até esse local. Quando o dono da empresa ou do condomínio preferiu utilizar tal sistema para não pagar à concessionária a tarifa de tratamento de esgoto, que é cerca de 80% da conta da água. Então a gente vai pagar, vamos supor, R$100 de conta de água, mais R$80 de tarifa de esgoto, dando um total de R$180. É um padrão. A maior aplicação dos tanques sépticos ocorre em soluções individuais de tratamentos, tais como uma habitação de uma família só, edificações maiores, porém isoladas, mas pode ser usado também em soluções coletivas, desde que a vazão não seja muito grande. Vamos fazer aqui um raciocínio. Nós temos aqui esse condomínio, né, um condomínio grande, tem muitos apartamentos, e a gente vai fazer alguma suposição que o condomínio da imagem ao lado tenha 10 andares, 4 apartamentos por andar, e que em cada apartamento moram 4 pessoas, totalizando assim 160 pessoas nesse condomínio.
Parece que deve ter mais, mas é a nossa suposição. Considerando que o consumo de água é de 120 litros por pessoa por dia. Esse consumo, na realidade, gente, é 150, 160, vai mais. Tá? Então, estou sendo bem conservador aqui. Depende do nível socioeconômico. O consumo diário de água de todo o condomínio será, então, olha só, 120 litros por pessoa. Como são 160 pessoas, 19.200 litros. Em 30 dias, vão dar 576 mil litros, ou seja, um mês. Transformando em metro cúbico, 576 metros cúbicos por mês. Considerando que a tarifa média é de R$ 6,00 por cada metro cúbico, essa tarifa varia, tá? Em função dos gastos e de concessionário para concessionária. Aí está um valor médio de 6 metros cúbicos, bem conservador também. Vai dar aí 6 metros cúbicos, ou melhor, R$ 6,00 para cada um metro cúbico, e 576 metros cúbicos daria R$ 3.456 por mês que esse condomínio gasta com água. Ou R$ 41.472 por ano com gastos com água. Olha só, a taxa de esgoto ela é geralmente 80% da taxa de água, como foi dito. Então, os gastos com esgoto seriam de R$ 3.456 por mês vezes 0,8, ou seja, R$ 2.765 por mês, ou então R$ 33.178 por ano só com taxas de esgoto para esse condomínio. Isso eu estou sendo conservador, repetindo. Então vamos dizer que esse condomínio decidiu fazer o seguinte. Ele decidiu instalar uma estação de tratamento de esgoto, tal como tem nessa imagem aqui, tá? Uma estação de tratamento de esgoto compacta para o condomínio. Ao optar por um sistema residencial de tratamento de esgoto, como da imagem, vamos supor que o custo foi de R$120 mil para a instalação e vai ser um custo eterno de R$10 mil todo ano para fazer a manutenção. Assim, somente em 4 anos de economia com taxas de esgoto, ou seja, 4 vezes 33 mil dá mais que 120 mil. Já pagaria esses 120 mil e sobraria cerca de 23 mil reais por ano para outras benfeitorias ou redução da taxa de condomínio. Por quê? 33 mil menos o 10 mil, que é o da taxa anual, dá em torno de 23 mil reais para fazer outras coisas. Bem interessante isso aí. Finalidade, princípios, funcionamento e operação e eficiência das fossas. Finalidade é proporcionar um tratamento preliminar e primário, visando o quê? Decantação de sólidos sedimentáveis, a digestão parcial da escuma que fica ali por cima do líquido, né, fica meio que flutuando, a deposição, acúmulo e o adensamento do lodo, decantado em regime de decomposição anaeróbia. Então as bactérias vão degradar essa matéria orgânica e vai formando lodo com o passar do tempo. Pequena redução do número de bactérias, não é a função da fossa séptica, mas ela remove um pouco, e retenção de sólidos flutuantes e escuma. Observação interessante, olha, os despejos de cozinha, restaurante ou unidades agroindustriais em que a água residuária seja rica em óleos e gorduras, necessariamente devem passar por uma caixa de gordura para depois seguir para a fossa séptica. A gente vai ver isso melhor aqui para frente, olha só. A fossa séptica, pessoal, ela é projetada para receber todos os despejos domésticos, mas um tratamento mais sustentável deve considerar as seguintes separações. As águas de urina e fezes são conduzidas primeiramente ao tanque séptico, cujo efluente líquido segue depois para o sumidouro. Já as águas provenientes das pias e cozinhas, tal como foi visto, recomenda-se passar primeiro pela caixa de gordura e depois ela vai para a fossa séptica. A água vinda de banho e de lavagem, do nosso banho e de lavagem de roupa, junte-se à caixa de passagem que fica depois da fossa séptica. Daí poderão ser conduzidas diretamente para o sumidouro ou ser reaproveitadas. Aqui um esqueminha, a gente tem aqui a casa. Nesse caso aqui,
a água da cozinha está passando por uma caixa de passagem, ou melhor, está passando pela caixa de gordura, e vai vir aqui por essa caixa de passagem, depois fossa séptica. A água do banheiro, do vaso, nesse caso aqui está vindo junto com a do chuveiro, tá? Passa pela caixa de passagem e vem aqui para a fossa séptica. A água de lavanderia deveria seguir esse caminho aqui, ela deveria passar por fora, se encontrar com a água do chuveiro, e aqui na frente, nessa caixa de passagem, ela se encontraria com o efluente da fossa séptica, que já estaria mais tratado e estaria numa qualidade da água parecida ou até menos poluída do que a que está sendo da fossa. Então, por isso que é interessante a água de lavanderia e do chuveiro não passar pela fossa séptica. Ok? E daí elas vão para o sistema de sumidouro ou de valas de infiltração. Princípio de funcionamento é a retenção do esgoto. O esgoto ele é detido na fossa séptica por 12 a 24 horas, a depender da vazão. Então ali vai dar tempo das bactérias fazer a degradação da matéria orgânica. Outro princípio é a decantação, em que haverá sedimentação de 60 a 70% dos sólidos em suspensão, formando um lodo, né? Então aqui a gente tem aqui a entrada do efluente, as bactérias vão degradar essa matéria orgânica, parte dos sólidos que estão aqui vão se decantando, ainda na forma de lodo, as bactérias degradam esse lodo e vão formar, na ausência de oxigênio, gases, tá? E esse lodo, depois de um tempo, ele já vai ficar um pouco mais inerte, ele já vai ficar menos poluente e ele se decanta aqui no fundo. Tá bom? Esse efluente, então, vai ficar aqui um tempo, né? A gente viu que de 12 a 24 horas. As partículas pesadas vão sedimentar e as partículas líquidas, os efluentes, os sólidos mais fininhos e a água vão sair aqui por esse cano. Repare que essa tubulação ela é um pouco abaixo do nível da água. Para quê? Para evitar com que a escuma saia, gordura, por exemplo. Apesar de que a gordura não deveria estar aqui, mas ela aparece. Tá? Então, que a gordura saia aqui. Então o cano fica um pouquinho abaixo. E esse cano aqui tem esse sistema aqui em forma de T também, para evitar com que a água não entre aqui com uma velocidade muito grande. Continuando o princípio de funcionamento, redução do volume do lodo, é o que a gente acabou de ver. Devido à degradação anaeróbia, resulta gases, líquidos e redução de volume de sólidos, que adquirem características estáveis que já estão prontas, entre aspas, a serem dispostas em outras etapas. O efluente líquido, como a gente viu, né, ele apresenta ainda uma elevada DBO, portanto, necessita de uma disposição cuidadosa para impedir a contaminação de águas superficiais e também subterrâneas. Então esse efluente aqui não está pronto para ser lançado em rio. Mas ainda que seja lançado no rio, é melhor lançá-lo passando pela fossa do que lançá-lo sem passar pela fossa. Operação e limpeza das fossas. Consiste basicamente na retirada do lodo e sua destinação final, em intervalos de tempos determinados em projeto. A limpeza deve ser feita com equipamento apropriados ou caminhão limpa-fossa. É importante não retirar todo o lodo do sistema fossa-filtro. A gente vai ver aqui por quê. Deve-se deixar cerca de 10% do lodo existente, ou 25 litros. Para quê? Para acelerar o crescimento das bactérias. Imagine que a gente limpe a fossa todinha, né? Depois dela já ter trabalhado por 1 ou 2 anos. Então, se eu limpar ela todinha, eu não vou deixar então nenhuma bactéria para que já faça o tratamento daquele efluente que está chegando. Então, quando eu deixo uma cepa de bactérias ali, elas conseguem fazer o tratamento mais eficiente desse novo efluente que está chegando. O lodo retirado ele pode ser enterrado, levado para uma ET ou dispostos em aterro. Aqui uma imagem, um caminhão limpa-fossa. Após a construção ou instalação da fossa, na primeira vez que ela está sendo construída, é recomendada a adição de esterco fresco para acelerar a decomposição. Pode ser esterco de bovino, por exemplo. Ao abrir a tampa para limpeza ou manutenção, deve-se evitar acender fósforo
para que não ocorra explosão devido ao gás metano. Recomenda-se para isso, né, a instalação de tubulações de ventilação, né? Aí o risco fica minimizado. Aqui a gente tem a tubulação de saída de gases. Aqui a gente tem um tubo perfurado aqui na ponta. Perfurado por quê? Para evitar também a entrada de insetos, né? E também não pode ser um tubo muito grande, porque o sistema é anaeróbio. Aqui uma imagem do responsável colocando aqui um lodo fresco na fossa séptica. De maneira errada, a limpeza vem sendo feita quando a unidade da fossa já apresenta dificuldade de funcionamento. Então tem que ser feita de acordo com o projeto, tá bom? Também ela é feita sem controle e a destinação final correta do lodo removido não vem sendo feita de maneira adequada. Vamos ver aqui nesse videozinho. Aqui, ó. Aí quando dá uma chuva grossa, joga diretamente no rio Tacaiúna. São água que vai direto pro rio Tacaiúna aí, ó, tá vendo? Não tem condição de segurar aqui, ó. Vai direto pro rio Tacaiúna esse material aqui, ó. Vocês podem ver, tá aí, ó. Né? O material descendo aqui. Vai direto pro rio. Pronto, está causado aí um impacto ambiental, né? Aí vai da irresponsabilidade do gerador, do camarada que está fazendo o transporte e também do órgão ambiental fiscalizador. Eficiência da fossa séptica. O grau de tratamento dessas fossas é compatível com seu custo e simplicidade, ou seja, são baixos. É um tratamento primário também, né? Então a gente não pode esperar muito, em que o efluente sairá escuro e com um odor forte, causado pela presença do gás sulfídrico, que é o H2S, e outros gases produtores de odores. As bactérias ainda estão presentes em grandes quantidades. A eficiência de DBO, né, DQO, aí na faixa de 40% a 60%, sólidos sedimentados removeu bastante, 50% a 70%. Óleos e graxas, não é a sua obrigação, mas ela remove aí 70%, 80%. Por isso, deve haver uma etapa de pós-tratamento, que vai ser assunto das próximas aulas. Fatores que podem prejudicar a eficiência da fossa. Desconhecimento comum da obrigatoriedade de evitar poluição. Hoje em dia a informação está difundida, né? Então quem diz que tem desconhecimento está mentindo. Incapacidade material para execução do serviço de limpeza. De repente a pessoa não tem material suficiente, não tem condição de pagar para fazer a limpeza. Localização inadequada da fossa, que fica muito próximo da casa, ou próximo de rio, ou próximo do poço artesiano, e da disposição de seus efluentes, que é o que a gente acabou de ver no vídeo. Dificuldade também de encontrar local adequado para a disposição do lodo. Pode ser que a pessoa limpou direitinho, ela está instalada em local adequado, mas quando ela retira esse lodo, ela não consegue encontrar no local próximo onde despejar adequadamente esse efluente, né, esse lodo. Uma aversão natural ao manuseio do material fecal e também a ausência de fiscalização, como já foi dito. A realidade é a seguinte, é que as fossas sépticas não se encontram em condições satisfatórias de projeto, construção, manutenção e destino final dos seus efluentes. Essa é a nossa realidade. Pessoal, muito obrigado aí, até a próxima aula que é sobre dimensionamento.